Olá, gente, boa noite. Oi, Ana Ju. Olá, pessoal. Esperar um pouquinho o pessoal começar a chegar para a gente poder começar. Acabei de perceber que estou sem relógio. Bem, e pessoal, como que vocês estão nessa quarentena? Como que a gente pode estar começando aqui? Nós vamos fazer o seguinte, a Tati, né? Tudo bem? Eu vou deixar vocês participando aí pelo chat, né? Para começar, vamos começar aqui. E aí vocês vão falando comigo e eu vou tentar respondendo as questões. Então, meu nome é Monique Godoy, sou professora lá da psicologia, aqui da Unital. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre os aspectos psicológicos que estão acontecendo agora com o tempo, com, com essa questão do coronavírus, né? Essa época de quarentena e como que será depois, tá? Então eu tô vendo aí vários alunos entrando, Lucas, a Tamires, né? Pra gente poder estar participando, a gente divulgou bastante. E vamos aí. Eu tô com uma pauta aqui também para poder estar conversando com vocês. Eu queria começar falando sobre a diferença do que é um distanciamento social, uma quarentena e o isolamento, para depois a gente falar das reações que cada um desses fenômenos traz, né? E que cuidados que a gente deve tomar durante esse momento e após a quarentena, né? O que irá acontecer conosco em questões, né, dos aspectos psicológicos para a gente poder também tomar alguns cuidados. Depois disso, a gente vai falar um pouco dessa nova configuração de trabalho que nós estamos, esse home office, né, que muita gente adotou para continuar produzindo, né, mas aí agora dentro de casa. E como que nós vamos fazer para lidar com a família, né? Ou quais consequências que essa quarentena pode estar acontecendo aqui com a família, as mudanças que estão ocorrendo, para a gente poder pensar nesses novos contratos que vão acontecendo, né? Então, só para a gente começando vendo as diferenças, né? O distanciamento social, ele se difere da quarentena, porque o distanciamento social é quando a gente está ainda lá na rua, quando a gente sai, por exemplo, para ir no supermercado, que nós de vez em quando precisamos sair de casa para poder ir no supermercado, comprar suprimentos, né? E aí a gente precisa ficar numa distância segura de uma pessoa para outra, que vai ser aí de 2 metros, né? Já a quarentena, a gente, né, como vocês estão vendo, a gente está dentro de casa, né, e é para evitar a proliferação do vírus, né, ainda mais se a pessoa foi exposta a esse vírus, né. E o isolamento, por outro lado, só para aquelas pessoas que realmente contraíram o vírus, né, seja ele qual for, no nosso caso aqui atual, o Covid-19, né. E aí nós temos várias peculiaridades que vão ocorrendo quando nós estamos, né, tanto na quarentena como no isolamento, que nós vemos lá com o pessoal, com os estudos, aliás, né, de doenças, cuidados paliativos, ou então até a questão do desemprego também, que é mais o meu foco de trabalho, que é a questão da ruptura, né, dessa normalidade, do cotidiano, de tudo que a gente vive, né? E aí nós temos esse rompimento da rotina. E esse rompimento da rotina vai gerar muitas reações para nós. A principal delas que nós estamos percebendo é o medo e a ansiedade, né? E o medo e a ansiedade, eles ocorrem exatamente por conta dessa ruptura e também por falta de informações adequadas, né? Então a gente tem aí um excesso de informações
mas às vezes ocorre dessas informações serem equivocadas, não estarem certas, então essas notícias falsas, que muitas vezes ocorrem principalmente pelo WhatsApp, mas às vezes pelo Facebook, também vai gerando mais ansiedade, mais medo nas pessoas e isso vai paralisando as pessoas também. E com isso a gente precisa tomar um cuidado, principalmente com pessoas que já são mais vulneráveis, né? Principalmente aquelas que já têm algum transtorno psicológico já pré-existente, pessoas deficientes, pessoas que têm aí alguma questão cognitiva comprometida, que não consegue fazer esse discernimento do que é uma notícia verdadeira, confiável, para uma notícia falsa, por exemplo. Né? E é claro que isso vai gerar muita confusão também, né? Uma confusão de sentimentos, que às vezes num primeiro momento, nossa, vou ficar em casa, vai ser ótimo, vai ser bacana. Mas também vai acontecendo outros sentimentos, né? Como essa questão do medo, o medo de se infectar, o medo de não ter suprimentos o suficiente, de perder o emprego, de ter o salário reduzido, como também o tédio, o sentimento de solidão também, que ocorrem bastante durante os períodos de quarentena, que vão trazendo para nós essa angústia, né? Outras reações que nós vamos ter também, por exemplo, vai ser a raiva, a frustração, a irritabilidade, porque a pessoa, ela, de certa forma, perdeu a sua liberdade, a sua autonomia, perdeu algum controle com essa ruptura da rotina. E isso acaba gerando todos esses tipos de sentimentos. E aí, então, eu posso ter raiva com as pessoas que estão ao meu redor, posso ficar mais irritadiço com essas pessoas, sejam elas pessoas da minha família, sejam elas meus amigos ou pessoas com quem eu trabalho. Também posso sentir muita raiva de quem emitiu, né, dos órgãos, das autoridades que emitiram que emitiram a ordem de quarentena, e também posso ter raiva de pessoas que eu julgo negligente e que podem fazer com que eu fique em risco, que me coloquem em risco, como se eu fosse pegar o vírus, né? Então, essas pessoas, assim, às vezes a gente se pega, inclusive, um pouco mais vigilantes e fiscalizando mesmo se está todo mundo lavando as mãos adequadamente, se está todo mundo deixando o chinelo, o sapato que veio da rua para o lado de fora. E essas fiscalizações vão trazendo muita exaustão para a gente, né? Vão desgastando muito. E também isso vai ter um impacto nas nossas relações, com certeza. E é claro que quando eu vejo uma pessoa fazendo isso e julgo que ela está fazendo de forma errada, que ela não está adequada, isso gera muita raiva que vai atrapalhar essas relações, né? Nós também temos muito o sentimento de luto, né? Como se a gente tivesse perdido algo, e perdemos, né? Nós perdemos esse direito de ir e vir de certa forma, né? Na verdade, ele foi restringido, a gente não perdeu, mas dá essa sensação, né? Então, em geral, os artigos que falam sobre quarentena, eles comentam bastante sobre essa questão do luto, né? E, obviamente, a gente vai passar por todas as fases do luto também dentro de uma quarentena. E, obviamente, uma coisa que vocês já devem estar sentindo por conta da ruptura da rotina é uma alteração no sono, uma alteração na alimentação, né? Então, insônia, comer besteira, comer mais, né? Às vezes comer por ansiedade. E aí a gente precisa fazer essas distinções, né? Do que são esse tipo de fome, né? Uma fome real, é uma vontade de comer, é um desejo, e também do sono, né? Tentar pensar naquilo que eu consigo controlar e deixar que aquilo que eu não consigo controlar eu tenho que aceitar, né? Então esse excesso de preocupação é algo que vai tirar muito o sono de nós, mas isso também mostra que nós estamos fragilizados enquanto estratégias de enfrentamento, ok?
Algo que é muito preocupante para a psicologia, também, dentro dessas reações, é quando as pessoas começam a ter sintomas depressivos ou sintomas de estresse pós-traumático, né? Porque as quarentenas, elas podem, sim, gerar estresse pós-traumáticos nas pessoas. E quando tem essa questão de um vírus tão contagioso ou tão letal, né? Vamos lembrar aí também das outras epidemias e pandemias que nós tivemos, como por exemplo do HIV, do H1N1, do Ebola, da SARS também, em que as pessoas também começam a ter comportamentos evitativos de forma exagerada, ou então até comportamentos obsessivos compulsivos, né? Então começam a lavar as mãos com mais frequência, mas de uma forma exagerada, né? Além do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, além da forma que é recomendada. E isso é algo que nós nos preocupamos bastante, assim como também o uso abusivo de álcool e de outras drogas que também vem acontecer com populações mais vulneráveis, principalmente os adolescentes, né, nessa época. E é uma preocupação porque essas reações, elas podem ser temporárias, né? Elas podem ser algo só durante o período da quarentena, mas também podem ser mais duradouras, né? A gente já tem uma evidência científica aí de que algumas dessas reações, elas, mesmo depois de 2 anos da pessoa ter ficado em quarentena, ela também acaba ficando com esses sintomas, né? Principalmente os sintomas mais voltados a transtornos psicológicos. E outra coisa que nos preocupa muito é o processo de estigmatização que as pessoas estão fazendo, né? Então, eu julgar aquela pessoa, então principalmente com pessoas que tiveram contato com o vírus ou contraíram o vírus, né? Então as pessoas vão evitar essas pessoas. É claro que nesse processo também ocorre das pessoas evitarem, marginalizarem ainda mais as minorias, né? Então, só por elas serem diferentes, né? Então, eu já tenho medo de um contágio, né? De alguma forma, e eu começo a evitar, por exemplo, pessoas de raças diferentes da minha, então, pessoas negras, por exemplo, pessoas de outra religião, pessoas mais pobres, né? Então eu vou marginalizando também essas pessoas por medo de um contágio, né? E aí a gente precisa trazer, quando isso ocorre, a gente precisa trazer as pessoas para a realidade. Por isso que o mais importante, e aí a gente faz até um apelo à mídia, né, que haja informações corretas, né, que a gente possa levar um conhecimento de forma clara, de forma precisa para a população, ok? A Lívia, que é minha aluna, está até perguntando aqui. Monique, tenho percebido algumas pessoas com traços até mesmo de pânico, se fragilizando cada vez mais do que se prevenindo. Sim, sim. O pânico também é algo que pode vir né, os sintomas de pânico também é algo que pode vir a aparecer dentro desses momentos, e sim, também pode ser algo que fique aí por um tempo mais duradouro, né, do que além do período da quarentena também, Lívia. Né? São várias coisas que nós vemos, né, nessas reações, inclusive pessoas que não querem enxergar, né, que o vírus é alguma coisa bem contagiosa, que ele existe mesmo, que nós precisamos fazer, que a quarentena é algo necessário, que daí a gente vê que elas estão num processo de negação, né? Então nós temos muitas pessoas que estão usando desses mecanismos de defesa de uma forma exagerada, né? Porque o mecanismo de defesa, ele ajuda, né, a nossa mente a se proteger, né? Há uma distorção aí da realidade até um ponto que eu aguento. E aí, desde que essa negação, que é esse mecanismo de defesa, né? Desde que isso permita que eu continue me levantando todos os dias, né, da cama, mas não coloque nem eu e nem outra pessoa em risco, tá ok. Agora, se a gente pensa aí no mecanismo de defesa que é praticado com muita frequência, está muito intenso, está muito rígido, aí a gente começa, a gente já fica bem mais preocupado com essas questões, né,
com essas pessoas. E é importante que a gente traga elas para a realidade de uma forma acolhedora, sensível, porque se a gente ataca essas pessoas que estão negando, né, aí a capacidade, a potência desse vírus, esse mecanismo de defesa fica mais forte, né? Então a gente precisa trabalhar com essas pessoas de uma forma bem acolhedora também, ok? E aí, o que a gente pode fazer também, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter que vão ajudar a gente a manejar esse estresse, essa ansiedade que vai sendo causado? A primeira delas é a gente limitar as informações que nós vemos, né? Então, a gente tem que se atentar apenas às informações que são oficiais, apenas às informações que são reais, mas a gente também não pode deixar a TV ligada o dia inteiro, né, falando sobre coronavírus, enfim. Essa medida já foi bem difundida, já tem várias pessoas que conversam comigo, que falam, olha, Monique, eu tô mal por conta dessa quarentena, tudo, a primeira coisa que eu falo é dessa questão das notícias, e elas falam, já parei, mas eu continuo me sentindo assim, né? Então, o segundo passo é estabelecer uma rotina, tá? Se você conseguir deixar a sua rotina o mais semelhante possível como era antes da quarentena, melhor, porque ela vai ajudar a gente a ter um senso de ordem, um senso de normalidade, e a gente vai se sentir ainda sob controle da situação. A dificuldade é seguir a rotina, né? Porque a gente tem várias outras questões, né? A gente está na nossa casa, como é que eu vou trabalhar? E às vezes eu fico, vamos ficar mais um pouquinho na cama, enfim. Então, isso vai exigir muita disciplina das pessoas, né? Então, não basta apenas criar uma rotina, precisa segui-la e se comprometer com essa rotina, ok? O terceiro passo é pensar no estilo de vida mais saudável, tá? Então, a gente continuar mantendo uma boa alimentação, se possível, fazer os nossos exercícios físicos também, né? Para aqueles que podem estar realizando exercícios dentro de casa e conseguir, pessoal, cuidar do nosso corpo, né? Ouvi uma frase muito bonita nesses dias com relação, né, essa questão do coronavírus e ela fala bem assim, né, que o local que habita a alma também precisa de cuidados, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com as questões psicológicas e se esquece do corpo. Mas o corpo também faz parte, né, desses aspectos psicológicos e ele também precisa ser cuidado, né? E outras coisas que nós podemos fazer, entrar em contato com os nossos sentimentos, né? Dentro desses momentos de crises, em geral, né, nós temos dois tipos de movimento, o de contração e o de expansão, ok? O de contração é quando a gente quer ficar mais quietinho, a gente quer ficar mais isolado, tudo. E tudo bem, pessoal, né? Se isso acontecer de vez em quando, tudo bem. Respeite os sinais que o seu corpo te dá. Se você quiser descansar, descanse. Se você quiser ficar com as pessoas, fique. Não tem problema, né? Mas tentem também entrar em contato com esse sentimento, com a tristeza, né? Que é um sentimento tão importante para a gente poder estar elaborando. Tristeza, pessoal, não é significado, não é sinal de fraqueza. A gente precisa também entender esse sentimento, saber elaborá-lo para que a gente possa evoluir. E aí, conseguindo fazer isso, nós iremos conseguir também ter os nossos momentos de expansão, que é quando a gente quer ficar com outras pessoas, né? Nós ficamos mais agitados e nós queremos pensar em projetos, por exemplo, né? Então, nesses momentos de expansão é quando a gente precisa rever antigos projetos e planejar novos, né? E aí a gente precisa pensar nesses projetos a curto, longo prazo, né? E pensando, às vezes a gente pode até ficar um pouco frustrado quando vê esses projetos e fala, mas quando que essa quarentena vai acabar, né? E dá uma frustração, um nervoso, né? Uma angústia de quando é que esses projetos vão sair do papel. A gente também vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos, ok? E também, pessoal, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gente desenvolver esperança, né?
Esse momento é um momento que nós vamos precisar sim ter muita esperança, e a esperança ela não é desenvolvida assim do nada, né, no estalar de dedos. Ela é desenvolvida todos os dias. E para eu conseguir desenvolver essa esperança, eu tenho que pensar pequenininho. Então, no dia que eu acordo, né, na hora que eu acordo, eu consegui me perguntar, eu tenho esperança do que hoje? O que que eu espero fazer hoje? O que que eu espero conseguir? Eu espero conseguir acessar as minhas aulas e poder estudar junto com os professores, né? Por aí. Hoje eu quero conseguir arrumar minha cama, que seja, né? São essas pequenas esperanças que a gente precisa alimentar e caminhar em sentido a elas para a gente conquistar, ok? E por último, né, por último não, né, uma coisa que nós precisamos também levar em conta nesse momento é a nossa espiritualidade, ok? Né, independente de credo, religião, né, eu não estou falando disso, mas a gente conseguir entrar em contato com nós mesmos, com o nosso interior e com tudo aquilo que eu considero sagrado. Se você é religioso, cristão e acredita que Deus é sagrado para você, como que você entra em contato com ele, né, para você se sentir bem? Para pessoas que não são, né, para os ateus, por exemplo, o que é sagrado para você? Sagrado para mim é eu conseguir ler um bom livro, eu conseguir ter reflexão, eu entrar, enfim, o que for sagrado para você no sentido mais amplo da palavra. No que a gente conseguir entrar em contato com isso, é excelente para a gente conseguir manter a nossa saúde mental. E por último, pessoal, né, os cuidados que nós devemos tomar é com relação a buscar um especialista, né? Então, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia autorizou que nós psicólogos façamos atendimentos online, ok? Inclusive, nós temos vários psicólogos que são ex-alunos, são formados aqui pela Unital, que estão fazendo atendimento online e gratuito durante 30 dias, né? Durante o período da quarentena, para que a gente possa, então, conseguir elaborar todas essas questões junto com algum profissional, ok? A Agnes, né? Oi, querida. Ela vem perguntar sobre a questão, a insegurança com relação ao emprego, né? Realmente, nós temos muitas pessoas aí que já estão sendo demitidas, inclusive, e pessoas que vão ter aí o seu salário reduzido. Esse é o principal, esse uma dos principais estressores que nós vamos ter após a quarentena, né? E aí nós precisamos rever algumas questões também, né? Essas pessoas também precisam de um atendimento, né? Também é algo que a gente precisa ver. Essas dicas que eu acabei de dar também funcionam para essa população, mas é claro que só isso não basta, né? A gente precisa ter uma segurança financeira, né? O que os artigos colocam para nós que a questão financeira é o que mais causa essa insegurança no momento pós-quarentena. E aí nós precisamos rever. Durante o meu mestrado, eu inclusive trabalhei muito com o conceito de crise, né? Então, a crise, ela tem um conceito dentro da psicologia em que ela vai trazer perigos, então aí a situação de um desemprego, por exemplo, pode ser um perigo, mas ela também vai trazer oportunidades, né? E essas oportunidades vão depender muito das estratégias de enfrentamento, dos recursos internos e externos que a pessoa tem. E aí nós vamos precisar reinventar isso também, né? Vamos precisar arranjar outras estratégias. O que mais se coloca, inclusive dentro dos artigos, é que se tenham, então, subsídios governamentais para essa população, né? O governo vindo agindo nessa forma. Mas até esses artigos colocam, né? São artigos internacionais, que a reclamação das pessoas que ficam em quarentena, após o período de quarentena, com relação ao subsídio financeiro que é dado pelo governo, que ele ou demora muito ou que ele não é suficiente. Então, nós temos que pensar em algumas situações, em questões também de políticas públicas para isso, ok? A Jéssica, né?
Tá perguntando aí como que nós lidamos com esse medo. Olha, Jéssica, o medo durante a quarentena, a gente, como eu falei, a gente tem que combater ele com informação, né? Com informação de qualidade e não trabalhar com excesso de informação, é lógico, né? E a gente conseguir se... Celular, desculpa, gente. E aí, falando desse pós-quarentena, nós ainda vamos ter esse processo do medo, né? A gente ainda vai ter essa questão do medo. E nós vamos ter outras emoções confusas, né? Porque após a quarentena, a gente tem um alívio, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem o alívio, a gente tem raiva, tem o medo, e isso tudo fica muito confuso. Pessoas que têm pouca inteligência emocional acabam se atrapalhando aí. Então, novamente, essas questões da gente poder estar entrando em contato com os nossos sentimentos, aprendendo a nomeá-los, aprendendo a lidar com eles, e muitas vezes a gente precisa da ajuda de um especialista da área da psicologia para poder fazer isso, ok? E a questão da estigmatização também vai continuar, né, após a quarentena. Então, vai ter pessoas aí fazendo processos de evitação. Novamente, os comportamentos evitativos, os comportamentos inclusive, obsessivos e compulsivos, como lavar a mão de forma exagerada. É claro que a gente precisa, e é muito prudente, seguir as normas de higienização das mãos de forma correta, de higienização do local que nós estamos fazendo. Porém, existe o que é prescrito e existe o exagero. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do exagero, porque senão isso também pode se transformar num transtorno obsessivo compulsivo. Assim como o excesso desse medo também pode vir a ser desencadeado como um transtorno de pânico, como um transtorno de estresse pós-traumático aí, né? Então a gente toma muita cautela com essa hipervigilância que nós vamos ficar após quarentena, né? Para a gente precisar ir percebendo o que a gente precisa, né? De quais ações que nós vamos precisar. Para diminuir esses efeitos, como eu havia falado, inclusive para a Jéssica, né? É importante que a gente tenha informações. Informações principalmente sobre os protocolos que são feitos durante a quarentena e qual é o tempo que essa quarentena vai durar, né? E é importante que essa quarentena não seja muito longa, né? Os artigos colocam, as evidências científicas colocam, tá? Demonstram isso, que quanto mais longa for a, a quarentena, maiores são os impactos, maiores são os efeitos negativos dessas, dessas pessoas que ficarem em quarentena. A Tati está perguntando, né, como que nós podemos auxiliar as pessoas que nos rodeiam, né? Quando nós temos um equilíbrio entre físico e mental e quando outras pessoas que estão próximas da gente não têm, né? Tati, trabalhar com informação, trabalhar com conversa, com expressão de sentimento, distrair essa pessoa. Então, eu ia falar um pouco mais para frente dos idosos também, né? Então, os idosos, eles precisam ter alguém para conversar, né? Então, a gente já tem, né, na nossa cultura, inclusive, um certo distanciamento dos idosos. E aí, dentro desse momento de quarentena, eles ficam mais isolados ainda. É claro que a gente precisa tomar cuidado com eles, né? Porque eles são um grupo de risco, mas isso não impede da gente ligar para eles, né? Da gente entrar em contato, tudo. E aí a gente precisa também, para poder combater, diminuir esses efeitos e conseguir trabalhar com essas pessoas ao nosso redor, a gente precisa reduzir o tédio, né? Reduzir o tédio e melhorar a comunicação. Então, inventar brincadeiras, né? Fazer com o pessoal que mora junto com vocês algum jogo, alguma brincadeira, e melhorar essa comunicação, essa mensagem clara, a expressão dos sentimentos das pessoas. Outra questão também que ajuda a minimizar os efeitos da quarentena é ter suprimentos o suficiente, em especial financeiro, tá? Que daí vem essa questão que nós havíamos falado das políticas públicas, inclusive. Eu queria só ressaltar um pouquinho sobre essa questão dos suprimentos, porque tem uma entrevista super legal que o professor Trajano da Economia fez, né? Nossos supermercados, eles não ficarão vazios, né? Não é para se estocar comida. O setor
agrícola, pecuário do Brasil está funcionando a pleno vapor e nós somos o principal exportador, né, de vários setores aí com essas questões. Então não vai faltar comida para nós, né? Vai faltar se o pessoal ficar estocando demais, né, e não deixar para o outro, né? Então, lidar com isso é isso. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é com os remédios dos idosos, por exemplo. Remédios de pessoas que têm doenças crônicas e essas coisas, que é bom garantir aí que elas tenham os remédios por pelo menos 2 semanas, né? É a única coisa que tanto a mídia quanto os artigos trazem pra gente, tá? As empresas, respondendo ainda a pergunta da Agnes, né? As empresas poderão fazer um trabalho super bacana na volta desse trabalhor, né, após a quarentena. A empresa precisa dar suporte para essas pessoas que ficarem em quarentena, ok? Elas precisam dar suporte emocional, suporte social, suporte financeiro, todo tipo de suporte a empresa precisa estar. Principalmente os seus gerentes, né, precisam estar colocando, principalmente para aqueles empregados que foram expostos, que são familiares de pessoas que contraíram o vírus, por exemplo. Porque essas pessoas vão ser as que mais irão carregar estigmas, né? Que mais as pessoas irão evitar. Então, quanto mais as empresas, os gerentes conseguirem dar suporte para essas pessoas, né? E desmistificar esse estigma, vai ser melhor, ok? E aí, pessoal, nós vamos pensar também nessa questão do home office, né? Que é essa nova modalidade que nós estamos tendo. Então, uma coisa que vocês devem ter percebido, inclusive na minha fala, é que nós temos muitas mudanças na nossa rotina, e isso com certeza vai ter muitas mudanças dentro da família e dentro do trabalho, né? Não vamos deixar os dois de lado, tá? O Jonatas está perguntando, antes de eu falar do home office, sobre até que ponto que é sadio, né, e se às vezes é necessário supervalorizar o medo da situação, já que as orientações nem sempre dão conta com relação aos idosos. Eu acho que eu vi isso, né, que divulgaram aí para alguns idosos que se eles não se eles ficassem saindo na rua, a aposentadoria deles ia ser cortada. É isso, Jonatas, mais ou menos que você está querendo falar? Então, eu não acho adequado supervalorizar o medo para os idosos, né? Eu acho que provavelmente esses idosos estão dentro de um processo de negação, né, desse mecanismo de defesa que a gente havia falado, de um pensamento mágico, de eu já vivi tanto, né? Já sobrevivi a tanta coisa, não é uma coisinha assim que vai, não é um vírus bobinho que vai me matar. Né? Às vezes pode ter esse pensamento, às vezes o idoso não, né, pode ter esse tipo de pensamento. E aí, no caso, precisa trazer essa pessoa, assim, para a realidade. Se a gente supervaloriza o medo, eu fico me perguntando se a gente não está enganando essa pessoa, né? Porque dizer que a aposentadoria dela vai acabar é enganar essa pessoa, né? E aí, que impactos que isso vai ter para a relação, né? Para a relação que você tem com esse idoso. E aí, voltando à questão do home office, ele vai exigir os mesmos cuidados que eu havia falado agora há pouco, tá? Então, a criação de uma rotina é super importante. E tem que ser uma rotina que a gente consiga ter bastante disciplina, né? E temos que ter também paciência. Dentro da família, nós vamos precisar fazer alguns recontratos, né? Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live e aí eu precisei combinar com a minha família. Olha, vocês vão ficar cada um dentro do seu quarto, tudo, porque senão vocês vão atrapalhar o meu trabalho. E aí a gente precisa ficar ter uma, às vezes até uma nova rotina, né, com essa família, para que a gente não prejudique ninguém. Mas também, gente, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de home office por cuidados com o corpo também, né? Então, você ficar aqui das 8 da manhã até as 10 horas da noite, digitando, sentado, isso atrapalha muito a gente, né? Isso vai trazer prejuízos para o nosso corpo, né? Então, nós precisamos ter um tempo dentro dessa rotina que a gente vai estabelecer,
Nós precisamos ter um tempo, um horário, para que a gente possa esticar as pernas, beber água, regar as flores, brincar com o cachorro, conversar com a família e continuar em contato com as pessoas que são importantes para nós. Outra coisa que eu queria comentar com vocês são essas mudanças que vão acontecer dentro da família. Como eu disse, né, crises podem sinalizar perigo, como também podem sinalizar oportunidades. Uma das oportunidades que nós podemos ter é reencontrar um sentido para a nossa família, né? Rever crenças, ter mais afeto, conseguir expressar mais afeto com os membros da nossa família. Porém, existe um perigo também dentro da nossa família, que é, por exemplo, aquelas famílias que já vivem em contexto de violência, né? Famílias que algumas competências são empobrecidas e não existe muito diálogo, né? O diálogo é apenas na mão, e aí nós precisamos ter alguns cuidados. Então, uma coisa que eu queria informar para vocês também é que, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela não fechou as portas, ela está fazendo atendimento à distância. E aí nós temos atendimento por WhatsApp, como também nós temos atendimento pelo 0800. Tá? Então é algo bem importante da gente estar lembrando, pensando nessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não somente numa vulnerabilidade de grupo de risco, mas numa vulnerabilidade em que não há afeto, não há amor dentro da casa, né? Ou então pode até haver afeto e amor, mas a pessoa tem alguma deficiência, tem alguma necessidade especial, né? E que está precisando de um tratamento. Então, nós temos aí, por exemplo, autistas, né? Como que a gente, os autistas e várias outras pessoas com necessidades especiais, elas precisam estar sempre o tempo todo estimuladas. E com a quarentena, nós rompemos essa rotina de tratamento delas. Então, como que ficam essas questões também? Também são questões que a gente precisa pensar. Claro, né? Então, a gente precisa rever aí com essas famílias, né, as suas capacidades adaptativas. Nós precisamos pensar nas suas forças, nas suas potencialidades, mas também nas suas fraquezas. E nós podemos fazer novos contratos com essas famílias. Eu queria falar um pouquinho só sobre as famílias que têm crianças pequenas, né, ou até mesmo os adolescentes, em que nós temos muitas mudanças com essas crianças. Essas crianças também estão escutando sobre a mídia, podem ficar horrorizadas, fantasiarem demais sobre esse vírus que está acontecendo. E aí nós vamos ter bastante choro, bastante irritação dessas crianças. Os adolescentes também irão ficar muito irritados. Os adolescentes podem fazer mais uso ainda de álcool e drogas, né? Inclusive um abuso dessas substâncias. As crianças também podem acabar regredindo alguns comportamentos. Então, aquela criança que não faz mais xixi na cama, ela volta a fazer, por exemplo, né, por conta disso, né, por conta dessa mudança que está acontecendo no ambiente dela. A gente fala muito em psicologia que crianças são como esponjas, elas vão absorvendo tudo que tem no ambiente. Só que assim como uma esponja, na hora que a gente aperta ela solta. Né? Ela vai sinalizar para a gente de alguma forma que aquilo que ela absorveu não está fazendo bem para ela. E aí ela vai vazar, né? Ela vai soltar esse conteúdo. Só que lembre-se que depois de molhada, nenhuma esponja volta a ficar totalmente seca. Né? Então, a gente precisa estar tomando cuidado com esses conteúdos que ficam com a criança. Então, os pais, eles precisam sim estar de olho nessas crianças, não só com relação à alimentação e alteração no sono, mas ao entendimento que está ficando para ela desse período de quarentena e das mudanças que estão acontecendo dentro de casa, né? Então, dentro de uma quarentena, se a gente tem maiores tensões dentro do ambiente familiar, o que essa criança está entendendo de mensagens que a família dela está passando para ela? Então, a gente precisa ficar de tempos em tempos verificando o que essa criança está entendendo. Então, a gente precisa, sim, conversar com os nossos filhos sobre as doenças, nós precisamos, sobre essa doença, no caso, e nós precisamos também reforçar para essas crianças que nós estamos seguros. Dentro de casa, nós estamos seguros. E se nós sairmos, basta somente a gente fazer
as medidas necessárias, como lavar a mão, deixar o sapato lá de fora, colocar a roupa para lavar, que isso já dá uma segurança para nós, ok? E às vezes a gente precisa lembrar alguns adultos disso também, porque nós temos muito medo por conta desse excesso de informações, por conta daquilo que nós já construímos, que são inclusive mensagens enviadas pela mídia, né, de situações pós-apocalípticas, né, de apocalipse zumbi, por exemplo, que nós ficamos morrendo de medo, né, de nós ou dos nossos familiares se contaminarem. Então, tanto adultos quanto crianças, nós precisamos sempre estar retomando o que é o seguro, né? Onde que nós estamos seguros e como ficarmos seguros, ok? Nós precisamos ter também que as crianças tenham a rotina delas, né? A rotina com os estudos, né? Estudar bem direitinho para poder voltar a isso. Agora parece que as escolas vão fazer férias, né? Vão adiantar as férias de julho, né? E aí, bem, mas ainda precisa ter um pouco de rotina, principalmente com relação à alimentação, né? Para a gente não ficar extrapolando nessa questão. E principalmente, pais, vocês precisam ser exemplos para essas crianças, né? Então, assim, não existe melhor medida educativa do que ser um exemplo para elas, ok? E aí, voltando um pouquinho só sobre os idosos, nós também temos, né, que estar conversando com esses idosos, trazendo a realidade para eles, com informações sérias, sinceras, e também oferecer um apoio prático e emocional a esses idosos, né? Então, se oferecer para ir no supermercado, no lugar deles, aí na farmácia, todas essas questões, tá? E os idosos também precisam garantir aí uma rotina para eles com relação a sono, alimentação, limpeza. E a chave para a gente poder trabalhar as famílias nesse momento é trabalhar a resiliência familiar, né? Então, essa capacidade da família de estar superando esse momento, de estar se unindo mais, tendo mais apoio. Então, para isso, nós vamos precisar com que as famílias revejam as suas crenças, revejam o sentido da vida, o sentido da família para elas também, tentarem dar um sentido para esse período que nós estamos passando, e conseguir entender que nós dominamos aquilo que é possível. Mas aquilo que não é possível a gente vai ter que aceitar, né? E desenvolver outras estratégias para lidar com isso, né? Nós temos que estar abertos agora para mudanças e nós temos que ter apoio e respeito a todos, ok? Dentro da família nós também iremos precisar ter mensagens claras, né? E conseguir expressar esses sentimentos. É importante também a gente estar comentando que essa quarentena é uma medida necessária. Ela é temporária, ela é excepcional, mas ela é mais do que tudo necessária, ok? E quando nós aceitamos fazer essa quarentena, nós aceitamos ficar dentro de casa, nós estamos sendo pessoas muito altruístas e pessoas muito solidárias umas com as outras. E é isso, gente, o altruísmo e a solidariedade que vai fazer com que a gente consiga superar esse momento mais fortes do que nunca, ok? Gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês, o que eu tinha preparado para a gente conversar. Eu não sei se eu extrapolei um pouco do horário que me falaram para fazer só 30 minutos, porque o meu relógio ele acabou, né? O meu relógio acabou a bateria do meu computador aqui e eu não consegui visualizar mais nenhum horário, tá? Mas eu agradeço demais quem assistiu, quem vai assistir, depois que eu deixar aqui nos stories da Unital, e agradeço muito a Unital pelo convite também. Espero rever todos vocês em breve, pessoal. Tchau!